Saber é poder. O poderio americano reside mais na biblioteca do Congresso do que no Senado. Eu acho que se justifica um evento desta natureza e muito produtivo e muito importante para promover uma maior compreensão das questões, para que precisões sejam aportadas, para que fenômenos políticos, econômicos, sociais, culturais sejam compreendidos sem aproximações, sem distorções, sem que haja o viés do preconceito e em toda a sua realidade. Estamos hoje reunidos aqui num seminário inaugural. Por que inaugural? Porque nós queremos começar uma relação com os Estados Unidos diferente. Ou seja, nós queremos fazer o que os americanos fazem e não o que eles nos mandam fazer. A ideia de que se trata de criar estudos sobre os Estados Unidos. Eu queria dizer que a importância política, econômica, militar, ideológica dos Estados Unidos é extraordinariamente importante para o sistema internacional. Vejamos, do ponto de vista político, os Estados Unidos não só são o principal membro permanente, só o membro permanente do Conselho de Segurança, órgão que monopoliza o uso da força a nível mundial, né? E é o suficiente. Do ponto de vista econômico, são importância enorme do comércio mundial, cerca de 30% da economia mundial, enorme importância, o maior país importador do mundo, um dos maiores países exportadores do mundo, o maior investidor internacional em todos os países, e um país que, digamos, tem enorme influência nos organismos multilaterais, tanto no Fundo Monetário, como no Banco Mundial, como na Organização Mundial do Comércio. Não é uma hegemonia absoluta, mas uma enorme influência. O Brasil precisa conhecer o restante do mundo. O Brasil precisa fazer o que os americanos fizeram após a Segunda Guerra Mundial, investir intelectualmente no conhecimento do mundo. E há poucos no Brasil que se dedicam a isto. A Universidade Brasileira só agora começa a se interessar pelas relações internacionais e pelo estudo de outros países. A ideia é trazer destacados acadêmicos, né, que têm se interessado por Estados Unidos, alguns têm escrito livros sobre o assunto, e também alguns especialistas norte-americanos que representam diferentes tendências de opinião e diferentes visões do próprio Estados Unidos, para se manter um diálogo entre visões brasileiras e visões norte-americanas. Por que a Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade está aí para evocar as melhores dimensões da América. Represents freedom and an opportunity for people to come to the United States and
that we have a society there that will empower individuals to make their lives, to become prosperous, to be free, to do what they want. There's a strong belief in freedom in the United States. That's another really positive aspect of U.S. culture. You see a lot of rebellion. The problem in recent years is that the Bush administration, with a lot of help from the major media, has been able to manipulate the so-called war on terror to erode our civil liberties. Agora, por motivos ditos de segurança, os americanos estão hostilizando os de fora. Mas acontece que toda a cultura americana, todo o progresso americano foi elaborado, foi construído, foi aperfeiçoado por pessoas que vieram de fora para os Estados Unidos. So I hope that we can, under either president, deal with the immigration crisis so we have a rational immigration policy so that the Statue of Liberty can stand for what it stood for when it was first built. The American civic culture draws on the civic cultures of the many different peoples that made up the United States of America. The people that settled the British North American colonies, who came from different parts of the British Isles and brought very different cultures, religions, and attitudes. Later immigrants from different parts of Europe, and now from Latin America, from Asia, from Africa. Eu creio que o que mais influenciou na formação desse povo foi a cultura da exacerbação do individualismo, da capacidade de cada indivíduo poder isoladamente subir na vida, vencer, ficar rico, o que é muito relacionado também com a visão religiosa do movimento protestante, que teve um papel extremamente destacado na formação da cultura americana. Por outro lado, é um povo muito pragmático também, muito prático. Então, quando a gente fala que os americanos são muito individualistas, por outro lado, em situações de emergência, muitas vezes, eles, como são pragmáticos, tentam sempre ser muito eficientes, eles sabem como se juntar e também trabalhar em cooperação. Há um aspecto importante ao examinar o fenômeno americano, que é a extraordinária convicção dos Estados Unidos de serem uma sociedade melhor do que as outras. Absoluta convicção. Absoluta. Tanto melhor do ponto de vista político, por ser a democracia mais antiga, tanto do ponto de vista econômico, por ser a economia mais bem-sucedida, né? Quanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar. Os Estados Unidos, por sem dúvida, corresponde a um notável exemplar de sociedade bem-sucedida nos diversos aspectos da existência, e que nesse momento passam por uma crise de valor, uma crise de desmesura, uma crise de exagero, uma crise de excesso de individualismo e, digamos, daquilo que o senador William Fulbright chamou de arrogância do poder. É a primeira democracia do mundo. Claro, eles eram uma espécie de país que todo mundo tinha que imitar. O American Way of Life era para ser imitado e a democracia deles era melhor, etc, etc. Quando você chega a uma situação em que você tem dúvidas sobre o resultado das eleições que podem ter falsificado, você tem dúvidas se os lobbies no Congresso e os lobbies financeiros não estão permeando os interesses do Estado de tal maneira que deixa qualquer corrupção menor parecendo uma brincadeira. E, por outro lado, você perde prestígio com uma política de expansão militar unilateral, sem ser apoiada pelos sócios, quer dizer, a Europa não apoia, o Japão também não apoia, fica enlouquecido. Isso tudo afeta muito o prestígio dos Estados Unidos como país líder, como país exemplar. Eu estudei nos Estados Unidos, fiz meu doutorado lá,
me considero meio americanófilo por conta da minha trajetória, e eu desde 2001 eu me vejo falando um pouco mal dos Estados Unidos, da política externa, etc. E eu imagino, se eu estou falando tão mal, imagina alguém de um país muçulmano ou de um outro país tradicionalmente antagônico aos Estados Unidos por razões culturais, como é que essa pessoa deveria estar se sentindo? Eu acho que se a gente pegar o século XXI, cujo começo é 2001, eu acho que a gente não deixa nada a dever às maiores obras épicas da humanidade, tragédias gregas. Quer dizer, você começar com aquele ato espetacular de 11 de setembro, que foi muito duro, mas aquele ato em 2 atos. Quer dizer, um primeiro avião entra na torre, o segundo, todo mundo pensa que é um acidente. O segundo entra, uma fração de segundo, e as pessoas vendo com seus próprios olhos aquilo acontecer, se percebem que é um ataque terrorista, sem ninguém dizer. Depois o Bush, filho, vai lá e enfrenta o, de uma maneira até certo ponto voluntário, o pior inimigo de seu pai, mata os 2 filhos do pior inimigo de seu pai, o pega enfiado dentro de um buraco, o leva para a forca. Isso é alguma coisa que é a história contada daqui a 2000 anos, isso vai ser um lance espetacular, assim sim, se tratando da maior potência do mundo. Lógico que a presidência George W. Bush, ela aumentou o sentimento negativo com relação aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tem uma adesão à forma de vestir, aos filmes, às músicas, então você ainda mistura aquele poder ideológico com uma certa resistência. Então eu acho que os Estados Unidos ainda precisam definir melhor a sua relação com o mundo, e o mundo também precisa definir melhor a sua relação com os Estados Unidos nesse sentido. Eu devo separar o povo americano do governo americano, do governante americano. Pode até ser que se tenha uma imagem dos Estados Unidos, que para alguns ela produz um certo anti-americanismo, mas eu não concebo do ponto de vista cultural que isso seria uma visão correta, porque o povo americano é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo capacitado, comprometido. Não posso atribuir determinados valores ou circunstâncias quaisquer que os governantes eles não representem esse espírito de bondade que o povo tem. You would think that with the economy collapsing around them, with several wars underway and others being threatened, that people would begin to understand that this kind of imperial system that we're running is not working for us. Never mind what it's doing to the rest of the world, it's not working for us. As eleições desse ano de Barack Obama, McCain, são muito interessantes, né? Primeiro, houve dentro dos democratas a questão de uma mulher, né, com uma chance real de vir a ser presidente. E também é muito interessante a questão de raça nessas eleições, né? Porque é a primeira vez que há uma chance real de um negro ser eleito nos Estados Unidos. Não é a cor da pele que vai determinar mudanças no funcionamento da economia, no funcionamento da política, nos valores da sociedade. Mas, sem dúvida alguma, registrará, né, um momento novo dessa sociedade, haja vista que, até os anos 60, os Estados Unidos tinham um apartheid. É um fato histórico interessante, sim. Se o representante de minoria étnica chegue ao poder. Se isso acontece, por interessante, não é nada paradoxal, o poder americano se amplia. Exatamente porque seria uma demonstração notável do caráter democrático da sociedade e da política. The world is evolving. There are new powers emerging in the world. I think that the U.S. will continue to be an engine for growth. I think it is positive and shows the real enduring strength of the United States that we're dealing with this crisis, that we can fight 2 wars at the same time. We have a lame duck president, a president that's leaving office, not particularly popular, and still you see the political class step up and address the problem.
a serious problem. That is the real strength of the United States, is not the military might. A economia norte-americana é a mais pujante economia do mundo, é a economia com mais estruturada, né, mais diversificada, com maior capacidade tecnológica, mas passa por mudanças importantes. Uma das mudanças significativas, né, que nós podemos observar e, de certa maneira, está na raiz da atual crise financeira, né, é a desigualdade. A desigualdade crescente na sociedade americana se deve fundamentalmente a essa política dos governos republicanos recentes de trabalhar com a ideia de que a economia se fortalece na medida que você dá isenção de impostos para ativar o funcionamento do sistema econômico. Quer dizer, o crescimento econômico viria por um estímulo do lado do que os americanos chamam da economia da oferta. E a maneira de você viabilizar isso é você dando isenções de impostos, obviamente impostos que seriam pagos pelos setores mais ricos. Aquela característica que fez dos Estados Unidos o exemplo do capitalismo bem-sucedido, a sociedade de classe média, essa sociedade de classe média está se distorcendo com o crescimento da pobreza, né? E, de certa forma, foi a exploração dessa desigualdade, né, que tornou possível a especulação imobiliária, que é um dos pontos fundamentais da crise por que nós estamos vivendo. E essa crise, ela tem muito a ver com uma certa desregulamentação dos mercados nos Estados Unidos, que vem acontecendo, um processo que vem acontecendo desde a década de 80, de Reagan, até aqui. O resultado é esse, o Estado vai ter que intervir. Está intervindo. Quem paga a conta, obviamente, é a população, porque do ponto de vista fiscal, haverá necessariamente um aumento de carga tributária. A crise de 2007, 2008 é completamente diferente de 29, de 82, de todas as crises anteriores, porque ela não é fruto do ciclo econômico, ela não é fruto de problemas estruturais, ela é fruto do mau funcionamento do sistema financeiro estimulado pela desregulamentação promovida no passado. Até algum tempo atrás, predominava entre nós os fanáticos do mercado, não é? Que faziam o elogio do mercado e condenavam qualquer tipo de ação do Estado no domínio da economia. Então é o caso de perguntar, onde está essa gente hoje, não é? Certamente essa crise financeira encerra a ideologia neoliberal. Certamente encerra, na medida em que o grau de intervenção do Estado para resolver a crise financeira faz com que a ideologia neoliberal fique totalmente abalada. If we are going to have to do something on the order of putting out $1 trillion more to bail out some of these people, it could be done in such a way that the government gets control again of a lot of our resources, that we actually do take care of the people who would be otherwise on the street with some new housing, that we actually do collect the interest that might otherwise have gone to banks and use it to set up a national health care system. I mean, there's so much that could be done if we could get back control of our national economy. We the people. I don't mean just government, but the people, you know. 48% of Americans do not have any stocks whatsoever, even in their retirement account, and most of the rest have very little. And they've already lost most of their savings. There was equity in their homes. So this is what is going on in the United States right now, and that's why it's taking this time to resolve. And I think it's important to understand that, because the leadership of the Democratic Party, I'm sorry to have to say this, but here it won't be as controversial, they are very close to Wall Street.
You know, this is a serious problem. This is Obama's problem. He could ride this crisis all the way to the White House if it wasn't for Bob Rubin, okay, the Clinton's Treasury Secretary, also from Goldman Sachs. You know, one of the demands that people are already saying for the Obama administration is, we need a Treasury Secretary who is not from Wall Street. That's going to be one of the conditions. Como é que vai ser essa reestruturação econômica mundial agora? Não vai ser mais, não haverá mais um país com um nível de poder e de hegemonia que tinha os Estados Unidos em 45, 46. Então, necessariamente, vai ter que se ouvir o outro, se entender mais o outro, vai se ter que estruturar um mundo em que haverá múltiplos polos de poder. Então, vai ser uma reestruturação de maneira diferente e distinta. Não há dúvida de que está ocorrendo uma redistribuição de poder econômico no mundo. Isso aí, desde aquele estudo sobre os BRICS, ele previa que Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, em menor medida, já deteriam um poder econômico quase comparável ao do G8 até a metade do século. E o que nós estamos presenciando é uma evolução até mais acelerada do que o previsto nessa direção. Esta crise econômica financeira acaba o status dos Estados Unidos como superpotência financeira. Agora a crise está começando. Ainda não está no fim, não. Porque essa é uma bolha, mas a bolha do orçamento vai explodir com consequências muito piores. Essa situação de crise pode ter um aspecto positivo. Terá um aspecto positivo na mudança de comportamento, mudança de atitude dos Estados Unidos em relação aos demais países, em relação às demais sociedades. Espero que a arrogância diminua. Espero que o respeito pelo outro aumente. Espero que a busca de compreensão se amplie, compreensão de como somos os outros que não estamos lá. E isso seria uma mudança extraordinária quanto à política que resulta da atitude e do comportamento americano. Os grandes momentos históricos da política externa norte-americana no século XX são justamente as duas guerras mundiais, 1914 e 18, com a Primeira Guerra, na qual se lança a primeira visão internacionalista multilateral do país, e o momento de real amadurecimento da hegemonia americana será a partir de 1945, quando se inaugura esse modelo multilateral de dominação, que, por bem ou por mal, ele permite uma certa participação de outros países no sistema. E depois, em 1989, durante 47 anos, houve a Guerra Fria, iniciada em 47, e em 89 existe essa reforma do mundo, né? Então você tem a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética em 91, então acho que esses seriam os três momentos definidores. A ideia de unipolaridade surge particularmente na própria literatura especializada americana quando acaba a Guerra Fria, quando a União Soviética se dissolve. Em 91, não é verdade? Então, há apenas uma grande potência que não tem mais um antagonista, uma bipolaridade. Né? E a questão é como justificar uma projeção de poder tão forte, tão grande, militar, etc., num mundo onde não há um inimigo claro. Depois da derrocada da União Soviética, eles acharam que estavam sozinhos. Aí começou a intervenção no Médio Oriente, descabelada. E é evidente que dos anos 90 para cá ocorreu esta tentativa de conjugar unipolaridade com unilateralismo dada a guerra ao terror, que se transforma numa espécie de contenção da Guerra Fria. Isso é que não deu certo politicamente. Essa concepção de que os Estados Unidos são a nação indispensável, o poder solitário, o poder invencível, tudo isso, essa ideologia dos anos 90, do Clinton e até Bush, unilateralismo, levou o quê? Guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, toda uma situação em que a presença americana no mundo hoje é uma presença
desestabilizadora. Our foreign policy today really is shaped by the threat of terrorism. And so you see us engaged in a couple of wars in the Middle East, in Afghanistan, and Iraq. This will be a real challenge for us, and we are in search of alliances. We're in search of countries that will operate cooperatively with us to defend our own national security and to defend their own interests. Haveria necessidade de redefinir os interesses nacionais norte-americanos, porque tentar o multilateralismo em torno de objetivos nacionais que sejam nacionalmente definidos, isto, a meu ver, só faria aumentar o isolamento dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. A agressividade externa está em que os Estados Unidos, hoje, dependem de todo mundo. É um império dependente. Depende cada vez mais de energia. A segurança dos Estados Unidos hoje é uma segurança energética. E para isso eles mantêm as bases em toda a parte do mundo, para assegurar aquela hegemonia que conseguiram, a partir da Primeira Guerra Mundial, e consolidaram com a Segunda Guerra Mundial. It will take many years for them to change. The rest of the world will change, will force them to change, but their ideas will change only very, very slowly. So the reality changes, but they don't catch up with it. The United States has to rethink our position in the Western Hemisphere. This isn't the 40s or the 50s or the 60s. You're dealing with countries that are democratically elected governments. They have their own mandate. They're accountable to their own people, not to sponsors in Washington. They have their own resources. They have a choice of allies. They are dealing with internal issues, reforms that, frankly, we can't have much of an impact on, in terms of modernizing their own economies, making them more just, strengthening their democratic institutions. So we have to rethink how we fit into this. Mas é importante lembrar que as mudanças estão partindo da própria sociedade norte-americana, né? E o que é um ponto positivo. Eu acredito que à medida que a população começar a pressionar o governo para adotar políticas mais multilaterais, eu acho que essa transformação deve acontecer. Gradativamente, mas deve acontecer. Eu vou dizer algo interessante. A importância da simpatia que tem a sociedade americana brasileira pela sociedade americana. Há uma enorme simpatia. Sempre que os Estados Unidos não se afastam daqueles princípios que são admirados no Brasil em referência aos Estados Unidos. Como grande país que acolheu os imigrantes de todo o mundo, simbolizado pela Estátua da Liberdade, como um país que defende realmente a democracia e os direitos civis, sempre que os Estados Unidos se afastam desses princípios, ocorre uma grande perplexidade na sociedade brasileira. The most positive thing about the United States, I think, is institutions, culture of lawfulness. An expectation that your government works for you, but that you have responsibility for yourself to use the freedoms that you have to improve your own life. Capacidade que o americano tem de sentir orgulho do seu país. Então eu acho que o americano ele se identifica como americano, apesar, como eu disse, das fragmentações, mas são os Estados Unidos e eles têm essa visão da sua democracia e da sua república diferente do resto do mundo.
nós devemos prestar atenção no nacionalismo norte-americano, que se traduz nessa crença nas instituições, nessa fé do país e que move o país. I think the United States is one of the most creative publics in the world. I mean, the irony is that, you know, we started out wanting to supply the world with manufactured goods and primary products and all sorts of things. It turns out that what we really do the best job of selling is our culture. When it's really our culture, you know, when it's the real thing, when it's jazz or blues or southern gospel or country and western or well, a lot of pop is too, but things like musical comedy and so and there are traditions in literature like Steinbeck and some wonderful things in art and so forth. Como acadêmico, a coisa que é a minha maravilha nos Estados Unidos, quando eu vou lá, são as bibliotecas americanas. Os Estados Unidos, eles chamam gente do mundo inteiro, cérebros do mundo inteiro, e as bibliotecas são maravilhosas. Então, por isso que eles têm um nível tão alto tecnológico, etc. A grande marca do capitalismo americano, a meu ver, é justamente essa capacidade de inovação, esse investimento histórico na ciência e tecnologia, que mantém vivo e cria produtos os mais variados possíveis, como nós vemos, tipo do próprio computador pessoal e outras grandes inovações. Então, na verdade, esse espírito de inovação científica aplicada à produção, porque, veja bem, o Brasil tem um nível bem razoável de desenvolvimento científico e tecnológico. Qual o nosso problema? É que nós não conseguimos levar esse conhecimento científico e tecnológico a campo da produção, coisa que os Estados Unidos conseguiu já realizar há muitos anos. Então, a ideia de estudar os Estados Unidos é uma ideia, primeiro, que nasceu da fertilidade de estudar o fenômeno de desenvolvimento americano. Vamos estudar o americano, como eles se resolveram em termos de história. Sempre que a gente lê estudos de fora, eles trazem análises muito importantes, mas às vezes faltam em aspectos específicos que interessariam ao nosso país, à nossa visão de mundo. Foi muito interessante ver pessoas de áreas muito diferentes, com formações variadas, falarem sobre isso e com certeza também sob um viés político. Acho que também isso foi um elemento importante no seminário. Uma longa tradição do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais de promover esse tipo de iniciativa. Eu acho que para o futuro isso vai ser bastante importante para a formação dos diplomatas brasileiros. Na história da humanidade, você teve a grande contribuição dos gregos, foi a filosofia. A grande contribuição dos romanos foi o direito. E a grande contribuição americana é a educação. Eles acreditam no conhecimento e acreditam na educação.